amado amigo estudante da Bíblia, hoje Êxodo 14, que retrata a passagem de Israel pelo mar, um dos relatos mais fervorosos, mais poderosos da Bíblia. E aqui ele mostra claramente o quanto Deus é cuidadoso com seu povo, amoroso e poderoso. Agradeço a você por vir assistir esse vídeo hoje. Aqueles que têm assistido diariamente, peço perdão pelos dias que passei sem gravar, houveram alguns contratempos, por isso que estamos gravando esses vídeos em sequência. Todos os dias eu estudando a Bíblia, com certeza, nós não devemos deixar de estudá-la, porém, os vídeos precisam de edição e a edição demora um pouco, por isso acabei acumulando. Mas agora, tendo se normalizado, as coisas vão se normalizando e fica melhor para gravar os vídeos e fazer a edição. Agradeço a vocês a paciência. Também peço que não esqueça de deixar o like, nos ajudar nessa missão. E vamos para o vídeo, para o estudo, né? Comenta aí o que você achou. Se você está gostando, comenta, deixa o like, né? E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha com teus amigos esse canal para que eles também se inscrevam e aumente essa grande comunidade de estudantes da Bíblia. Um capítulo por dia. Em 3 anos teremos lido a Bíblia toda. A travessia do Mar Vermelho. Essa travessia é bem conhecida por nós do meio cristão e até por pessoas que ainda não aderiram, né, ao cristianismo como a Bíblia como regra de fé. Essa passagem, né, do Mar Vermelho retrata o povo que obedece à ordem de Deus para sair do Egito, né, do tempo de escravidão. Porém, em um determinado momento, parece aos olhos de Faraó que o povo está perdido, né? Porque eles chegam ali de frente para o mar e não tem uma passagem, né? Eles poderiam ter seguido por um caminho, mas estão em outro caminho. O Faraó começa a achar que eles estão perdidos, porque assim é relatado para ele, né? Aqui diz assim, ó, verso 3, então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, presos no deserto. Ali é um motivo para ele novamente endurecer o seu coração. E aqui, no verso 5, né? Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir. Veja que egoísmo. Veja que coisa aqui, olha no verso, aqui passando do verso 5, a gente leu 5, vamos para o 6. E Faraó aprontou seu carro de guerra, porque eu li que os egípcios eles tinham também um carro de passeio, parece que tinha uma diferença nas rodas, o carro de guerra tinha a roda mais reforçada, e a quantidade de cavalos que era utilizado. E aqui ele prepara aqui 600 carros de guerra escolhidos. Era uma potência aquilo ali, né, para a época. E todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu, aqui diz que o Senhor endureceu, mas a gente já conversou sobre isso, né? Isso aqui é uma perspectiva judaica da época, que eles entendiam que o que Deus permitia era como se Deus tivesse feito, mas aqui é o próprio coração do Faraó. Então, sempre que você ler essa citação, o Senhor endureceu o coração do Faraó, entenda que é o próprio Faraó que se tornou teimoso. Se tornou não, ele era teimoso, né? Ele era altivo, ele se achava, como diz aqui na terrinha, né? A última bolacha do pacote, né? Ele se achava um deus, como estudamos antes. E aqui ele prepara todo aqueles carros de guerra com generais e tudo, e vai atrás do povo de Israel. Nossa, ele viu que Deus libertou o povo, mesmo assim, ele achando que tinha condições de trazer o povo de volta, de fazer o mal, massacrar o povo. Porém, o Senhor, ele mantinha, lembra da coluna de fumaça de dia para proteger do sol, e à noite a coluna de fogo protegendo do frio e dos animais. Deus estava sempre com Israel. O povo de Israel, não tão diferente de nós hoje, mas um povo já endurecido pela servidão, um povo medroso, mesmo tendo visto todas as maravilhas, todos os milagres que Deus fez no Egito, as pragas e o grande livramento que Deus fez, né, libertando-os da terra da escravidão, eles agora, vendo os carros de Faraó se aproximando, todo aquele arsenal de guerra, eles temeram, eles demonstraram fraqueza e eles meio que duvidaram, sabe? Eles começam a reclamar, a culpar a Deus e a Moisés. Olha só, verso 10, ó, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés.
E esse clamor aqui não é pedindo ajuda, não, tá? É um clamor de reclamação, de murmuração. Será que foi por não haver sepulturas no Egito? Veja a ironia. Que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto. Será que foi porque não tinha sepulturas no Egito? Não tinha cemitério suficiente no Egito? E você nos trouxe para morrer aqui no deserto? Né? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi por isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer, né, no massacre no deserto. Porém, respondeu, né, Moisés ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. E agora eles precisavam superar o medo, permanecer firmes e confiar, observar. Agora vocês vão ver o que Deus vai fazer por vocês. Olha a confiança de Moisés. Extraordinário para um líder se manter confiante, ou pelo menos aparentar confiança, né? Através, mesmo que esteja com medo, quando ele aparenta confiança, ele acaba acalmando um pouco a situação. E um verso que eu achei extraordinário e me agarrei com ele essa semana foi esse aqui, o verso 14 de Êxodo 14. Veja que palavra forte. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então, que nós possamos nos agarrar com essa promessa também. O Senhor lutará por você e por mim. Amém? Creia nisso nos momentos difíceis. E permaneçamos calmos. Então, superar o medo, observar, né, o que Deus faria. Eles precisavam ter confiança. Veja que coisa linda também aqui. Outro verso que eu já destaquei aqui com o marcador. O Senhor, verso 15, o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Olha aí, exercitar confiança em Deus. E aí Deus disse que Moisés teve que levantar o bordão e o mar se dividirá, né? Mas aqui a coluna de nuvem e a coluna de fogo, ela passa agora, não está mais à frente do povo, ela passa para trás do povo, entre o povo e Faraó, né? E os seus carros de guerra. E ali ficou aquela escuridão, né? Para o povo de Deus estava claro, mas para Faraó estava tudo escuro. E durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Isso está lá adiante no verso 20. O que acontece em seguida é que Moisés estende o cajado e aqui não é Moisés, é a mão de Deus. Moisés aqui com 80 anos, suas mãos vacilantes e trêmulas, mas quem estava sustentando aquele cajado era Deus. E durante toda a noite soprou um vento ali que dividiu o mar e ficou mar de um lado, mar de outro, aquele paredão, e o povo, para que o povo passasse. Os egípcios, não satisfeitos, foram atrás. Mesmo tendo visto todas as maravilhas e livramentos que Deus fez com seu povo, eles ainda achando que poderiam lutar contra Deus, foram e entraram ali também no caminho. Quando os israelitas chegaram do outro lado, Moisés, novamente, a ordem de Deus, estendeu a mão e o mar se fechou, aquele paredão, e engoliu os egípcios. Esses egípcios, muito teimosos, quando vieram se dar conta do que estava acontecendo, já era tarde, infelizmente. Não foram poucos os avisos. A misericórdia de Deus, ela tem limite. Veja aqui, ó, verso 25. Emperrou, né? Deus emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios, agora foi que eles entenderam, aí disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Mas já era tarde demais. E, infelizmente, não sobrou ninguém. E aqui, no verso 30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. 31, Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus, sabemos que nem sempre olhar para o passado é algo bom. Às vezes traz problemas de saúde, como depressão. Mas, nesse caso, fortalecer a nossa fé olhando para o passado. Sim, isso é bom. Olhar aquilo que tu fizeste pelo povo de Israel, após 400 anos de escravidão, nos traz força e fé para continuar crendo que após tantos anos de sofrimento nas mãos do pecado, do inimigo de nossas almas, finalmente tu, Senhor Jesus, virá e nos libertará. Nós cremos na tua promessa. Amém. Para você, um ótimo dia e até amanhã com o Cântico de Moisés.